Esse livro tem uma das protagonistas mais inúteis que eu já vi na minha vida. Fala pessoal, meu nome é China Rambucão, esse eu me acabei de ler. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar sobre alguns livros que todo mundo gosta, aparentemente, menos eu. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana e manda nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostam de literatura que você conheça. Isso ajuda demais o canal a crescer. E claro, se você fazer qualquer compra no site da Amazon, de uma calça jeans a um dicionário, usa o link do canal, isso ajuda demais o canal a crescer. E ele tá na descrição do vídeo. Nenhum livro é uma unanimidade. Vamos começar daí. Nenhum livro mais aclamado é querido por todos. E comigo não é diferente. Eu realmente acredito que a leitura é uma experiência individual, com base na nossa vida, com base nos nossos gostos, com base na nossa história. E a gente simplesmente reflete isso na leitura. E por isso os livros têm uma recepção tão diferente de um leitor para o outro, até muito pelo que o leitor espera. E nisso não tem certo ou errado, sabe? É muito algo assim. A leitura tem que ser algo que te agrada. Se você só gosta de ler fantasia, leia fantasia, seja feliz com a fantasia. Se você só gosta de ler não ficção, leia, seja feliz, mas respeite a leitura do outro. Eu parto muito desse princípio, mas tem algumas unanimidades que simplesmente não me agradaram ou não corresponderam ao hype daquilo que eu esperava. Eu, por exemplo, não tenho sido um mega fã de romance durante a minha vida, ou até mesmo de YA mais recentemente. E tá tudo bem, sabe? Tem gente que simplesmente só lê romance e ótimo pra pessoa. Não importa o que eu acho, o que importa é que a pessoa que tá lendo acha. Mas hoje, especificamente, vamos falar desses livros que são meio que unanimidade. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eu particularmente gosto de fazer vídeos que surgiram de alguma inspiração. De um outro vídeo ou de um livro que eu li. E desse vídeo não foi diferente. Esse livro é uma cortesia de Uma Chama Entre as Cinzas. Um livro que está extremamente hypado, favoritado por um monte de gente aí com canal e Instagram grande, só que ele não funcionou pra mim. E vamos voltar a falar dele mais tarde. Vamos começar esse vídeo falando de um livro que é queridinho de muita gente. E eu peguei com a melhor das intenções, apesar de não curtir muito o trabalho do autor. Eu estou falando de Tartarugas Até Lá Embaixo, de John Green, publicado no Brasil pela Intrínseca. Ele conta a história de Asa, uma menina de 16 anos com um transtorno compulsivo obsessivo que vai atrás de um bilionário fugitivo pela recompensa por ele para assim pagar a universidade. E ela vai fazer tudo isso com a ajuda de sua melhor amiga, Daisy. Primeiro de tudo, qual é o problema do John Green com doenças? Todos os livros do John Green precisam ter uma doença? Eu não entendo, de verdade, não entendo porque ele insiste nessa mesma vertente. Segundo que a dita grande amiga de Asa é a amizade que deveria sustentar o livro inteiro, que deveria ser aquilo que leva o leitor, é péssima. É uma amizade extremamente tóxica, no nível assim de toxicidade que eu nunca vi uma amizade em livros antes. Mas ela é romantizada. É romantizada no nível assim, ó, que você perde de vista. É o nível de falta de empatia que essa amiga tem por Asa que você não tem a menor noção. O livro, apesar de ter menos de 300 páginas, tem trechos que são extremamente arrastados. As crises de Asa são extremamente repetitivas, elas não mudam durante o livro, você não é colocado em situações diferentes. E eu já falei da amizade. Chegaram inclusive a me dizer que esse era o melhor livro do John Green. Se esse é o melhor livro do John Green, meu Deus. Eu verdadeiramente não curti ele, ele quase entrou na minha lista dos piores do ano de 2020. E ele apareceu por aqui agora. Tartarugas Até Lá Embaixo. O próximo livro que vamos falar aqui é História Tudo Que Me Deixou, do Adam Silveira, publicado pela Rô Editora. Esse livro já apareceu aqui algumas vezes e nenhuma delas eu estava falando bem dele. Eu já vi nos comentários dos vídeos gente falando que esse é o livro favorito deles do Adam Silveira e foi minha primeira experiência com o autor. E eu detestei. Ele conta a história de Griffin, um adolescente gay que está de luto pela perda do seu ex-namorado
Theo, que morreu afogado. Theo, ele já vivia do outro lado do país, enquanto Griffin vivia em Nova York, Theo vivia na Califórnia com seu novo namorado, ele já estava em outra. Mas Griffin não tinha superado ainda. Quando eu li a sinopse, eu fiquei muito interessado. Parecia uma história bonita, um YA bonito. Até que eu comecei a ler. Tem alguns diálogos que se encaixariam tranquilamente nos 10 diálogos mais artificiais que eu já li na minha vida. Juro. Em vários momentos ele tenta flertar com a cultura geek, falando muito sobre Star Wars, só que ele mergulha demais e perde a mão. O personagem principal é um dos personagens mais desagradáveis e egoístas que eu já li. E olha que eu já li muito personagem zoado antes. Nada no plot desse livro faz sentido. E ele promete um mega plot twist no final, com uma mega revelação bombástica do porquê Theo realmente morreu. E quando isso acontece, é uma das coisas mais decepcionantes e ridículas que eu já li na minha vida. Eu não tenho como descrever quão decepcionante é a tal da revelação do grande motivo da morte do rapaz. Eu não tenho como. E aí do nada o livro faz uma curva estranha. E você pensa, o quê? Pra quê? E aí ele faz outra curva estranha e você volta a pensar, o quê? Pra quê? É um livro que eu não pretendo me desfazer tão cedo porque ele rende pauta pro canal. Enfim, história é tudo que me deixou. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. O próximo livro é um dos maiores clássicos da literatura mundial. Provavelmente é um livro só não tão conhecido quanto a Bíblia em si. Eu estou falando de O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry, publicado pela Novo Século. Esse é um dos livros tranquilamente mais aclamados, queridos, idolatrados e vendidos do mundo. Ele conta a história de um pequeno príncipe no seu planeta com uma rosa fazendo vários nadas. É isso. Falou. Eu lembro que quando eu terminei de ler esse livro, era tipo 11 horas da noite, e eu liguei pra minha mãe, que tem esse como um dos livros queridos dela, e perguntei, mãe, e daí? Minha mãe dorme 9 horas da noite. Eu fiquei tão incomodado e tão decepcionado que eu precisei ligar pra ela pra entender esse hype secular que esse livro tem. Eu ganhei essa edição do Novo Século de presente, e eu adoro a edição, ela é muito linda, tanto por dentro quanto por fora, então eu não vou me desfazer dele nunca, até por ele ser um clássico. Mas sério, o livro traz ensinamentos, ele traz coisas importantes? Traz. Mas ele merece tudo que ele alcançou. Ai, gente, eu não entendo, eu realmente não entendo. Eu não entendo. O próximo livro dessa lista tem até resenha específica aqui no canal. Eu tô falando de Battle Royale do Koshun Takami, publicado pela Out. Esse pequeno calhamaço de quase 700 páginas conta a história de um grupo de estudantes que é jogado numa ilha para lutar entre si até a morte, até que sobra apenas um. Ele inclusive é considerado como precursor e grande influenciador de jogos vorazes. Eu nem preciso falar que eu peguei ele com hype lá em cima. Esse não é o caso de um livro ruim. Esse é apenas um caso de um livro que não corresponde ao hype. Eu inclusive dei 3 estrelas pra ele. 3 estrelas pra mim é bom. Eu sigo mais ou menos aquilo que diz o Scooby. Então 3 estrelas é bom. A partir de 2,5 já a coisa já começa a ficar meio bagunçada. Mas eu dei 3 estrelas pra ele. Um bom livro. Então, Shanahan, por que ele está nessa lista? Ele está nessa lista porque ele é um dos livros com a maior quantidade de facilitações narrativas e coincidências que vêm ajudar os protagonistas que eu já vi na minha vida. Se os protagonistas precisam de uma arma, eles acham. Se os protagonistas precisam de um aviso, eles recebem um aviso. Se alguém morre do outro lado da ilha onde eles estão isolados, todo mundo parece saber que foi exatamente a pessoa que morreu. E se você quer saber exatamente por que esse livro está nessa lista, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima. Battle Royale tem um início super interessante, um final super interessante, mas o meio dele é lento, repetitivo e chega até a ser chato. E de brinde você ainda recebe um Deus Ex Machina como vilão. Ele não morre nem quando ele participa de uma explosão que destrói todo um armazém. Daí você tira. É um livro legal para ler, mas ele não correspondeu à expectativa que eu coloquei.
Bem, o último livro dessa lista e aquele que inspirou isso tudo, vocês já sabem qual é Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir. Desde que a Versus voltou a publicar ele, o burburinho em cima está gigantesco. Então vamos por partes. Ele é contado pelo ponto de vista de dois personagens, Laia e Elias. Laia é uma erudita, os eruditos são um povo que foi dominado pelo Império Marcial, e Elias é um máscara, um dos homens de elite do exército do Império Marcial. Laia leva uma vida difícil com o irmão e com os avós, mas uma vida tranquila, até o dia em que o seu irmão é pego traindo os marciais, trabalhando para a resistência. Nesse dia, os seus avós são mortos, o seu irmão é preso e Laia foge tentando buscar a resistência. Ela os encontra e pede ajuda para resgatar o seu irmão, mas eles só vão fazer isso se ela se infiltrar nos Máscaras, onde Elias é um dos grandes homens. E ela precisa se infiltrar como uma escrava justamente da comandante dos Máscaras. Dessa forma, ela trocaria informação pela ajuda ao irmão. Enquanto isso, Elias é um máscara que não gosta do que o Império faz com os povos que ele dominou e ele planeja desertar. E aí, claro que eles dois no mesmo lugar, a história deles se embola ali e o resto é o livro. Mas, Xanarrão, o que foi que você não gostou nesse livro? Esse livro tem uma das protagonistas mais inúteis que eu já vi na minha vida. Laia não faz nada. Ela passa o livro inteiro chorando e mergulhada em autopiedade. Ela não faz absolutamente nada em 95% do livro. Enquanto isso, os capítulos de Elias são incríveis. Eles têm ação, eles têm desenvolvimento de personagem, você torce por ele, eles são imersivos. Laia é uma personagem que passa o livro inteiro dizendo: eu não sou corajosa, nossa, eu sou uma vergonha, tarará, tarará, tarará. E aí, do nada, um homem vira pra ela e fala assim: não, você precisa ser corajosa. Aí ela vira a chave: nossa, agora eu sou muito corajosa. E de quebra temos dois insta-loves que são... O primeiro, o cara vira pra trás, vê a outra pessoa... Meu Deus, eu estou apaixonado. O segundo é mais esquisito ainda. O segundo são pessoas que têm contatos diários, assim, constantes, e do nada, em um momento, um tá apaixonado pelo outro. Do nada. Na real, todo o meu problema com esse livro se baseia em um ponto principalmente. Eu estou cansado de autores fazerem protagonistas femininas que sejam fracas e choronas. As protagonistas, por serem femininas, não precisam ser fracas. E isso me incomoda demais. Por que isso acontece com tanta frequência? Eu acho que esse livro acabou simplesmente chegando no momento em que minha paciência já tinha acabado com isso. Por que uma mulher precisa que um homem diga que ela precisa ser corajosa ou que ela é corajosa para ela acreditar que ela é corajosa? Por que ela precisa se apaixonar por alguém no livro? Por quê? É uma série de 4 livros. Por que a protagonista precisa se apaixonar no primeiro? Enfim, gente, ele é tranquilamente um dos livros de maior hype e que me deu uma das maiores decepções. E por isso que ele inspirou esse vídeo. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar e esses foram os livros com a hype gigantesca, aclamados, que eu não curti. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!